Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, Departamento de Ensino da Assembleia de Deus, Ministério de Santo André. Estamos neste primeiro trimestre estudando o tema da revista Ensinamentos Bíblicos, Quem é Deus? Nesta lição de número 2, que estudaremos hoje, o tema é a Santíssima Trindade, cujo texto-chave se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. A mensagem para refletir desta lição diz: a Trindade é uma verdade bíblica que precisa ser pregada e ensinada, mas principalmente aceita. A leitura bíblica se encontra em Mateus, capítulo 28, versículos 16 até o 20, que diz: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, a Santíssima Trindade. E para comentar esta lição, estou acompanhado de nossos companheiros, amados irmãos, professores, servo de Deus, presbítero Márcio, ali da congregação de Vila Guarani, também nosso professor Jonas, ali da congregação de Jardim Ipanema, que hoje estarão comentando, trazendo informações adicionais que vão auxiliar o amado irmão, professor, no estudo, na preparação da sua aula, para que tenhamos uma aula edificante em cada uma das nossas igrejas. E esse tema, Santíssima Trindade, algo profundo, complexo, algo debatido ao longo da história da igreja, algo que mostra uma revelação de Deus no decorrer da sua revelação na palavra, onde no Novo Testamento vão se tornando mais distinto essa formação, né, de como é a divindade, essa distinção de pessoas, vai sendo melhor revelada no Novo Testamento. E então é algo que foi muito debatido, foi muito, às vezes, até contestado ao longo da história, qual é o correto a crer, como que é isso, como funciona. Esse é o próprio ser humano. Às vezes é complexo explicar como que ele é, a formação corpo, alma e espírito. Imagine a profundeza de Deus, como que é isso? Então é um assunto que nesse trimestre também vamos adentrar. Quem é Deus? Como é Deus? Como que é isso? Pai, Filho e Espírito Santo? Então, já iniciando aqui com o nosso irmão Jonas, esse conceito, essa ideia, essa doutrina de trindade foi debatida ao longo da história, e aí os pais da igreja se reuniram muitas vezes para chegar no entendimento. É um Deus? São três deuses? Como que é esse relacionamento? Ou ele aparece de formas diferentes? Como que é isso, né? Então foi muito debatido. E nós vamos compreender, porque quanto mais compreendermos a Deus, o Senhor, aquele que é o centro da nossa adoração, melhor será o nosso relacionamento com Ele, melhor será o nosso entendimento na palavra e evita de cairmos em heresias, né? Pai do Senhor, queridos, realmente é um assunto muito profundo, para além da nossa compreensão, porque quando se trata de Deus, não tem como a gente dimensionar ou colocar Deus numa caixinha dentro dos nossos padrões. Porque sabemos que o Senhor é um Deus, é uma fonte inesgotável. E quando se trata de um Deus que é tão profundo, se nós queremos realmente colocar Deus dentro da nossa limitação humana, nós vamos falhar. Porque nós vamos ver no decorrer da lição que muitas pessoas entram pelo caminho do conhecimento da palavra, de saber conhecer a Deus, mas infelizmente, como o nosso irmão Eden falou, ele vai acabar aqui entrando por meio do caminho da heresia, porque ele quer justamente tentar compreender Deus onde não há compreensão. Então nós vamos ver aqui que desde o início da história da igreja, houve grandes discussões acerca do assunto, onde tentaram chegar no consenso
de o que é realmente a Trindade. Mas uma coisa importante a gente ressaltar é que a Trindade em si não está descrito o nome Trindade na Bíblia. Você vai olhar, pode correr a Bíblia inteira e você não vai encontrar, porque não existe. O que vai existir são sementes, são sinais e alguns indícios de que existe essa pessoa que são um em três. Então, desde o início da história, nós vamos ver que Irineu de Lyon já comentou, já começou a questionar a respeito desse assunto. Um homem que aprendeu juntamente com Policarpo, que foi um homem também que aprendeu com um dos principais da igreja, que foi João. Então, nós vamos ver que na história da igreja, quando Irineu de Lyon já começou a falar sobre o assunto, entender sobre o assunto, se aprofundar a respeito da soberania de Deus, de quem é Deus, de como Deus existiu, de como Deus surgiu, se é o que muitos questionam a esse assunto. Então, começou-se a tratar desse assunto. Só que a palavra Trindade só foi surgir a partir de Tertuliano, né? No ano de 150, onde ele introduziu a palavra Trinitas, né? Que veio a ser realmente a palavra triuno, que vem traduzir a palavra de um Deus, que é 3 em 1. Então, segundo Tertuliano, ele começou agora a introduzir essa palavra, mas por outro lado, alguns começaram a questionar esse assunto. E houve-se um concílio de Nicéia, onde em 325 foi levantado realmente a questão, onde foi pautada acerca da triunidade de Deus, onde foi questionado por muitos bispos do tempo e da época. Então, no ano de 325, foi feito o primeiro evento promovido pela igreja para justamente discutir esse assunto e foi um dos principais objetivos lançados naquele momento, que na época era justamente o imperador Constantino que estava no comando da ação do momento. Então, nós podemos ver que desde o princípio da igreja houve-se este concílio, esses ideais sendo lançados para justamente colocar em xeque e colocar dúvidas com relação à Trindade de Deus. Mas nós sabemos, como disse até o nosso irmão Jonas Madureira, que a razão ela não precisa ser extinguida, ela não precisa deixar de existir, ela precisa apenas se curvar diante da grandeza de um Deus que é tão poderoso. Então nós podemos ver que tudo aquilo que foi colocado, lançado e firmado durante a história só comprova que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que se revelou a nós de maneira tão soberana. Então agora nós podemos ver, nós vamos enxergar que o nosso Deus realmente é um Deus que coexiste juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dessa maneira introdutória, como nós podemos compreender essa palavra e esse Deus que fez todas essas coisas? Primeiro, que Ele é Deus em 3 pessoas. Segundo, que cada pessoa é plenamente Deus. E terceiro, que Ele e há um só Deus. Então, nós vamos compreender, nós vamos ver esse Deus que faz coisas tão grandes e tão poderosas que fogem à nossa compreensão. E é aí que nós vamos entender o que é a Trindade, ou apenas crer. Porque quando se trata de um Deus, não há como nós desmistificar Ele, mas sim aceitar pela fé. Perfeito, irmão Jonas. Crer naquilo que é revelado na palavra, vai sendo demonstrado como o descortinar de Deus para o homem, e Ele se apresenta, Ele se mostra desta forma. Então nós submetemos a nossa razão, crendo naquilo que Ele mostrou, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele vai nos abrindo, nos descortinando do céu para nós venhamos submeter-se a adorar a Ele, sendo um só Deus, um único Deus que está acima de todos e coexiste, coeterno, e essas pessoas que são iguais em autoridade, glória e em poder, coexistindo eternamente e numa relação perfeita e harmônica em amor eterna. E o tópico primeiro vai nos mostrando, primeiramente, essa divindade de todas essas pessoas, o Pai,
sendo Deus, o Filho sendo Deus, o Espírito Santo sendo Deus. A gente precisa ter esta convicção de que não tem um que é menor que o outro. Não tem um filho que... Não, ele é só o filho do Deus. Que quem está acima é Deus e ele que é o filho aqui embaixo não é Deus. Não, peraí. Né? A Bíblia vai nos mostrar claramente a divindade de cada um. E é isso que nós vamos adentrar nesse tópico primeiro, através do nosso irmão Márcio. A divindade das três pessoas. O Pai, a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos os professores. Para nós é uma alegria estar aqui, né, participando desse trabalho tão maravilhoso. Outrora acompanhávamos de longe, né, acompanhando esse subsídio aqui, e para poder termos como preparar melhor as nossas aulas. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, pastor Éden, pelo convite, né? E é um tema que retrata muito da nossa fé cristã, né? É um tema que nos traz a realidade de como nós devemos viver e crer a nossa fé e vivê-la dia após dia. Conhecendo Deus, sabendo quem é Deus, né? E existe uma ordem para o conhecimento de Deus. Existe uma ordem. Qual é essa ordem? Primeiro vem o ato de fé. O escritor aos Hebreus disse que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, né? Então, depois vem a busca pelo conhecimento de Deus. Se a gente fosse observar com o olhar humano, seria absolutamente o contrário, né? Primeiro eu deveria conhecer a pessoa para poder acreditar nele. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. O cristão ele nasce, vive espiritualmente pela fé, e os seus conhecimentos acerca de Deus devem sempre se submeter à fé nele, acreditar no Deus Todo-Poderoso, né? E nós estamos vivendo hoje em um universo cuja imensidão pressupõe a ideia de um Criador. Um universo cuja beleza, desenho e ordem apontam para um legislador supremo, alguém que está no comando de todas as coisas. E é assim que nós enxergamos a figura de Deus, como um Deus que como um Deus que tem todo o poder, como o Pai, que a Bíblia diz que Ele está assentado no seu alto e sublime trono. Não há como negar. Biblicamente falando, não há como negar que existe um Deus que está sobre todas as coisas. Um Deus que tem muitas qualidades, e nós podemos aplicar isso para os nossos alunos, dizer para eles que este Deus ele é um Deus que tem muitas qualidades. Como podemos dizer, e podemos ver na Bíblia Sagrada, né, que Deus, através das suas qualidades, ele se revela a nós pelos seus nomes, né? Deus se revela como Senhor, como Jeová, como Pai, né? E isso são qualidades que Ele se revela a nós, trazendo-nos o conhecimento de quem é Ele, quem é Deus, né? E assim nós vamos discorrer ao longo desse trimestre e entender melhor este nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso que está no nosso meio e que nós precisamos acreditar nele, de que como Deus, Ele é dominador sobre todas as coisas. O Filho também é Deus. Nosso próximo tópico aí diz que o Filho também é Deus, né? E a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, o princípio e o fim, né? Então, Cristo é desde antes da criação do mundo. Quando Ele dizendo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Então, Jesus, Ele é desde antes da criação do mundo, né? Confirmando a eternidade da sua existência e a sua igualdade com o Pai, falado já a Moisés em Êxodo 3,14 e revelado como o eu sou o que sou
Jesus disse em João 8:58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Cristo, ele é igual ao Pai. Não há distinção, não há diferença de um para o outro, né? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, ele disse que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? E mesmo, e fica claro, evidente que Cristo, sendo igual a Deus, ele compartilhou igualmente da eterna glória de Deus, da eterna existência de Deus, né? E hoje nós estamos vivendo dias que existem pessoas que tentam negar esta soberania de Cristo, negar que Ele é uma das pessoas da Trindade, que Ele é Deus, e isto nós não encontramos base bíblica para sustentar este argumento, né? Justamente o contrário, o que a Bíblia nos diz é que Jesus, semelhantemente ao Pai, Ele é Deus, né? E nós também podemos dizer, como diz aqui o terceiro tópico, que o Espírito Santo é Deus, já bem fundamentada pelo comentarista da lição, que o Espírito Santo é Deus. E nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho, e sendo ele Deus, e sendo o Espírito Santo uma pessoa da Trindade, nós podemos dizer que ele possui intelecto, como diz a Bíblia, sentimento e possui vontade. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Tendo ele intelecto, ele fala conosco. Tendo ele intelecto, ele nos guia, ele ensina, né? E nós encontramos referências bíblicas que comprovam a divindade do Espírito Santo sobre a igreja e estando ele como uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ele é chamado de Consolador, ele intercede com gemidos inexprimíveis em favor dos crentes, ele tem vontade, autodeterminação, né? Nós encontramos o Espírito Santo falando, nós encontramos o Espírito Santo expressando a sua vontade para com a igreja. Nós encontramos também o Espírito Santo falando de si próprio, E eu quero usar uma referência bíblica aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que diz que estavam ali servindo ao Senhor, a igreja de Cristo, e o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ele fala de si como um Deus, ele fala de si como aquele que tem autonomia, né? E nós encontramos também, para finalizar aqui a minha fala nesse ponto, que a pessoa do Espírito Santo, nós encontramos ele de forma diferenciada, de forma particular, enquanto a ação da Trindade, ali no batismo de Jesus e na bênção apostólica. A Bíblia toda vai demonstrando o Pai confirmando essa autoridade como Deus, o Filho, autoridade como Deus. O próprio capítulo 20 de João, o Senhor Jesus, ele dizendo: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai, dize a meus irmãos que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele ali falando da autoridade, divindade do Pai. E aí, na sequência da mesma passagem, o próprio Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Então já reconhece a divindade de Cristo ali nesse mesmo capítulo. E o Senhor Jesus, ele recebe a adoração, como diversas vezes ele recebeu a adoração. Então, se ele não fosse divino, ele não poderia, ele deveria contestar, como o anjo contestou quando se prostrou diante dele. João, ele, opa, não faça isso, eu sou conservo. O anjo disse. Agora, Jesus, ele sempre recebeu. Quando alguém se prostrava e o adorava e se rendia a ele, então, ele aceitava. Então, só Deus recebe a adoração. Ao ponto de um momento de uma cura, em vez de ele primeiro curar, ele fala: estão perdoados os teus pecados.
E aí depois, quando alguém questiona, mas quem é esse para perdoar pecados? E aí ele depois, na sequência, então, para que saiba que o Filho tem poder e autoridade para perdoar pecados, então eu digo, levanta, anda, e curou. E o único que pode perdoar é o ofendido. É o que tinha o crédito ali numa dívida. É o que pode perdoar. Então, se Jesus está perdoando, então ele está fazendo isso em nome de Deus. Qualquer pecado é contra Deus, fere a santidade de Deus. E alguém está perdoando pecados, ele está, então, se colocando na posição de divino. Então, nós vemos Cristo como Deus. O Pai como Deus, 1 Coríntios 8,6, olha, para nós há um só Deus. 1 Pedro 1,2 diz, segundo a presciência de Deus Pai. E aí com o Filho são alguns versículos que vão confirmando, como por exemplo, nós temos em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então são alguns versículos que vão confirmando essa divindade de Cristo. Hebreus 1:8 fala do trono do Filho, então fala de um governo, um reinado, quem está no domínio, então, é Deus, né, um domínio celestial. Então, são alguns versículos que vão confirmando essa divindade de Cristo. E também, nós vemos em 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz, estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, são alguns versículos que vão sendo essa confirmação da divindade, porque o mais contestado ao longo da história é o Filho. Não, é uma pessoa, ele é um profeta, ele é apenas alguém enviado, e não é divino, e colocam uma classificação inferior, sendo que a palavra de Deus vai robustecendo essa doutrina de que é Deus, a pessoa de Jesus. E a pessoa do Espírito Santo, podemos confirmar essa divindade. O presbítero Márcio citou, ele tomando decisões na igreja, ele falando, ele sentindo. A gente vê ele nas operações, distribuição de operações na igreja. A gente vê a declaração de Pedro, olha, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus, ao Espírito Santo. Então, isso vai trazendo confirmações dessa divindade do Pai, divindade do Filho, divindade do Espírito Santo. E aí, essa revelação desses atributos que tem em todos eles, a santidade em todos eles, a eternidade em todos eles, a imutabilidade em todos eles, a onipotência em todos eles. Então, são atributos divinos que estão neles, ali distribuídos. Então, vão consolidando isso. E aí vai sendo esse entendimento, embora não está escrito, como o Jonas citou, não tem escrito trindade, mas esse entendimento, essa compreensão, vai formando este conceito teológico. Olha, são 3 pessoas num só Deus, sem ser 3 deuses, né? E aí vai formando esta palavra da trindade, triunidade, e aí vai nos trazendo esse conceito do tópico 2º, que é triunidade, né? Como podemos discorrer sobre esse entendimento que chegamos, então, irmão Jonas, essa triunidade, essa relação, essa apresentação dele na palavra de Deus, e essa relação entre eles. Deus complementando um pouco daquilo que os nossos irmãos estavam falando, quando fala de Deus, ele foi pouco questionado, né? Bem aceito, que realmente existe um só Deus. Porque em Deuteronômio 6,4, deixa bem claro que ele fala assim, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus e único Senhor. Então, para os judeus já estava bem fixada essa ideia de um Deus apenas, né? Que até para eles era o Shema, né? Que é a tradução do hebraico para ouvir. Então, desde pequeno eles sempre cresceram ouvindo que existe só um Deus. Mas agora, com relação à triunidade de Deus, até com relação a Cristo, sempre foi um pouco questionado, né? Se realmente ele era Deus, se não era Deus. Então, é bem importante a gente lembrar que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, eu creio que trata bem essa ideia da triunidade de Deus, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a gente vê aqui justamente essa ideia de um Deus que
juntamente com Cristo, já existia desde o princípio, antes da fundação do mundo. Então, não tem como negar a plenitude dessa Trinidade, né? De um Deus que coexiste dentro de três. Então, alguns livros, como Gênesis 1:26, que ali afirma, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali também mostra a existência realmente de um Deus trino, como também Isaías 6:8, que fala, quem há de ir por nós. Você vê que, mesmo no Antigo Testamento, onde não era algo muito claro, muito nítido, você via claramente sinais e sementes de um Deus trino, né? Então, se você vê também lá em Gênesis 3:22, também fala a respeito disso, de um Deus que realmente é um Deus triuno. Então, podemos ver e enxergar que não tem como e não há como negar realmente essa divindade do Cristo e essa triunidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ver lá também no Evangelho de João 14:26, também fala, ele vos ensinará, que está tratando justamente do Espírito Santo. Então, falando de uma pessoa, né? No Romanos 8:26-27, fala que ele é o nosso intercessor. Então, fala realmente de uma pessoa. Então, justamente está tratando de um Deus que ele é 3 em 1. Isso nós possamos, e fica claro para nós compreender justamente essa ideia. Então, quando você vê lá em Mateus 28:19, que ele está falando lá, que eu acho um do texto mais pautado e claro, que fala que está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui nós podemos observar justamente a existência de um Deus que habita juntamente e coexiste em 3 em 1. Então, o Pai, ele cria por meio do Filho. Vamos olhar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele vai tratar justamente a falar desse ponto. Capítulo 1, versículo 15. Vamos ver lá. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que sejam principados, que é potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós vemos realmente aqui que não há sombra e nem há variação de que realmente o nosso Deus é um Deus triuno, é um Deus que coexiste em 3 pessoas. Ainda que, como nós falamos, venha fugir da nossa compreensão, da nossa mente humana, mas faz parte da nossa fé, faz parte do nosso servir a Deus, compreender e viver realmente esse Deus que é 3 em 1. Porque assim como Deus ele se relaciona entre ele, porque veja, como não crer num Deus que é triuno? Porque se a gente fosse olhar dessa forma, nós vamos enxergar um Deus que criou um homem porque ele sentiu necessidade de um companheirismo, né? De um relacionamento. Mas aqui nós vemos um Deus que já coexiste entre si em amor. Então ele sabe e ele vive essa essência nele mesmo. E apenas nós estamos agora vivendo isso dentro do reino para com ele e vivendo e presenciando este amor genuíno dele em nossos corações. A gente vê a presença da Trindade, né? Algumas passagens, principalmente quando a voz do céu vem e diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o pai falando diretamente ao filho. A gente vê uma passagem interessante também, o nascimento ao gerar o filho, lá em Lucas 1:35, que diz, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, você vê essa atuação, o Espírito Santo cobrindo ali para gerar o Filho. A gente vê essas manifestações ocorrendo, bem claras no Novo Testamento, mas os indícios sendo demonstrados no Antigo Testamento, né? Então, a triunidade vai sendo demonstrada ao longo das Escrituras. Sim. Verdade, pastor Éden. E eu chamo a atenção aqui nesse segundo tópico que a Bíblia ensina e demonstra que Deus é, ao mesmo tempo, uno e trino. Ele é Deus, mas neste Deus existe a triunidade, a trindade divina que opera
no meio da igreja. Ele é uno no que diz respeito à divindade. Existe apenas uma divindade. E ele é trino no que diz respeito à personalidade. São 3 pessoas distintas. E as 3 pessoas possuem a mesma divindade, mas cada uma possui a sua própria personalidade. Eu trago para os irmãos, professores, que vão aí preparar a sua aula, um livro do professor pastor Antônio Sebastião, onde ele tem por tema Cristologia. Ele traz para a gente 4 aspectos da Trindade. E eu quero citar aqui para os irmãos. Se os irmãos tiverem acesso a esse material, é um material de extrema importância que vai enriquecer muito a sua aula. Primeiro aspecto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas absolutamente distintas. Ou seja, cada uma possui a sua própria personalidade. Segundo, nenhuma das 3 pessoas é a outra. Isso precisa ficar claro, né? Diante da confusão de entendimentos que nós estamos vendo nos últimos dias, né? Cada uma tem a sua própria identidade. E podemos atender isso de forma clara no ministério da encarnação, falando que uma das 3 pessoas, como Paulo dizendo aos Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e encarnou em forma humana e esteve entre nós, né? Terceiro ponto: a divindade pertence a cada uma das 3 pessoas e também a todas as 3. A todas as 3. Logo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E o quarto aspecto é: não são, contudo, 3 deuses. Não são, contudo, 3 deuses. Considerando que a divindade destas maravilhosas pessoas é apenas uma, a qual pertence às 3, de maneira alguma existem 3 deuses, senão somente uma divindade. Isso precisa ficar muito claro para os nossos alunos, para aquele irmão que é novo convertido, né? Quando falando ali na classe de discipulados, a gente tenta esclarecer isso de forma muito simples e objetiva para os irmãos que estão começando na fé, né? Dizer para eles que Deus é o Pai, que Jesus é o Filho, mas também é Deus, e que o Espírito Santo, de igual modo, também é Deus. Há esta trindade divina que está operando no meio da igreja nos nossos dias, assim como foi lá no início da igreja, assim como está representado no Antigo Testamento, né? Tudo isto para a nossa edificação nos dias que nós estamos vivendo. Queridos, e nós podemos enxergar em Gênesis também vários momentos onde essa revelação vai aparecendo, vai surgindo para nós que amamos o estudo da palavra de Deus. Por exemplo, lá na criação a gente vê o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na língua portuguesa, uma expressão simples, criou Deus, mas quando se entra no manuscrito original, tem algo interessante. O verbo da criação está no singular, ele criou, o verbo bará, mas tem a palavra Deus que está no plural, que no singular seria Elohá, mas está Elohim, que é plural. E aí tem algo assim que chama a atenção: olha, criou e aí Deus no plural. Ou seja, quem criou foi um ser que criou, mas aí fala de uma pluralidade. Então, uma ousada, e nada na Escritura Sagrada é um equívoco, é um engano, é um erro. Deus é minucioso e zeloso naquilo que Ele vai fazer de tão sério e profundo e santo no que Ele faz, que é se revelar ao homem. Então, com certeza, Ele foi dando esses indícios de como é a sua essência, como é a sua pessoa, como é a sua substância. E aí, prosseguindo nesse mesmo capítulo, ele vai adentrando na criação e vai entrando na formação do homem, e aí vem aquela expressão: façamos o homem à nossa imagem e
semelhança, né? Façamos. E aí existe uma vertente que diz, olha, não, ele está falando ali com os anjos. Então, façamos. Só que aí cai num erro, porque o homem seria feito à imagem e semelhança de Deus e de anjos, né? E de forma alguma é isso, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, ele não está falando, olha, anjos, vamos fazer ele como nós. Não, é Deus dizendo, façamos como a nossa imagem e semelhança. Então, ali, uma conversa na Trindade, dizendo, façamos, né? Tem outro momento ali também, em Gênesis 11:7, onde ele precisa intervir numa ação humana, no projeto humano ali, que está indo contra a sua vontade, então ele vem e diz, desçamos, né? E aí você não vê depois anjos descendo, você não vê, né? Então é Deus descendo, então desçamos. Então são alguns versículos que vão tratando dessa pluralidade, né? O irmão Jonas citou Isaías, né? Quem há de ir por nós, é citado em Isaías capítulo 6. Então, tudo isso vai dando essa confirmação. E nós olhamos essa substância igual. Eles são... Porque outra coisa que pode surgir aí, existe uma hierarquia, um manda mais que o outro, o filho tem que estar lá obedecendo ao pai, no sentido que um está no domínio e o outro ali tem que ficar quietinho. Não, não existe essa hierarquia. Existe apenas essa diferenciação no plano da redenção humana, onde sim, houve aquele que foi enviado, ele está submisso a uma missão. E aí essa diferença, os dois, pai e filho, depois enviando o Espírito. Então, no plano da redenção humana, existe essa distinção de atuação. Tá? Eu acho interessante também, comentário feito pelo mestre Antônio Gilberto, onde ele cita na sua Bíblia, a Bíblia da CPAD, Bíblia com comentário de Antônio Gilberto, onde ele entra nesse ponto da Trindade, onde ele diz, o Deus unitrino, ao mesmo tempo, é uma das doutrinas que transcendem a razão humana, mas que aceitamos pela fé. Ele diz, a unidade composta do homem encerra fatos inexplicáveis para sábios, cientistas, teólogos, quanto mais a triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Contudo, em resumo, podemos afirmar que o Pai é a plenitude da divindade invisível, que o Filho é a plenitude da divindade manifesta e que o Espírito Santo é a plenitude da divindade agindo na criatura. Todas as três divinas pessoas são coeternas, iguais entre si, mas distintas em suas operações concernentes à criação. E na criação, por exemplo, a gente vê essa operação onde Deus está criando. E aí pode ter, às vezes, as diferenças nas operações, como nós podemos chegar na criação. O Pai criou tudo planejando, o Filho criou tudo executando, e o Espírito Santo criou tudo dando vida e pondo em ordem. Então, a citação do Antônio Gilberto, ele também vai citando até na obra da Redenção também, quando ele cita: o Pai planejou a salvação, o Filho consumou a salvação na cruz, e o Espírito Santo realiza a salvação na vida das pessoas. Então, essa operação que é diferente, mas é Deus em conjunto, né? Para não ter aquela ideia também de que, de repente, lá na criação era o Pai, sozinho. Na salvação agora é o Filho, sozinho. E agora quem age na igreja hoje é o Espírito Santo sozinho. E começa a separar as coisas, coloca assim, um lá no tempo passado, um num determinado tempo X e o outro no tempo presente. Agora como se tivesse um trabalhando e os outros dois de férias descansando, né? Não, estão os três na criação, os três na redenção e os três hoje na ação da igreja que o representa neste anúncio antes do arrebatamento, anunciando a vinda do seu reino. Então a gente vê esses comentários adicionais aqui, interessantes, que vão nos abrindo entendimento, porque é uma doutrina complexa, mas nós vamos compreendendo, porque conhecer a doutrina não envolve salvação de alma. Olha, eu conheço detalhadamente a Trindade melhor, agora eu sou salvo. Não, salvação é crer em Jesus, né? Então não envolve salvação. Porém, existe um perigo, algum erro. Eu não crer numa dessas pessoas como divindade, como Deus, eu não creio em Jesus como Deus, por exemplo, e aí realmente implica uma série e grave consequência de não crer no Filho de Deus, o Salvador. Então, é bom conhecer, é saudável conhecer, é necessário quanto mais entendermos a pessoa do nosso Deus, é melhor. Então, para não cair em erros, o tópico terceiro vai entrando aqui em interpretações equivocadas da Trindade.
A revista cita algumas: triteísmo, modalismo, funcionalidade, existem também outras, arianismo. Então, existem alguns perigos, alguns erros aqui que o nosso irmão Jonas vai comentar também. Justamente é um grande perigo, porque, como bem sabemos, quando se fala de interpretações, eu vejo que toda heresia ela começa com a parte da verdade, mas infelizmente no decorrer do caminho ela acaba tentando compreender aquilo que é incompreensível. Então é onde entra a heresia, onde entra as falsas doutrinas. Então, se você vê pelo arianismo, justamente que deu início pelo presbítero Ário, que foi excluído justamente do concílio de Nicéia, justamente por ele acreditar que Cristo foi criado. Então, ou seja, o Pai, Deus já existia, aí no plano seguinte da redenção, quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio a ser criado, não era um ser divino. Então você vê que aí a gente corre um sério perigo de não crer na divindade de Jesus, que até então o nosso pastor Moésio comentou, que o não crer em Cristo como filho pode correr um sério perigo para nós, né? Para o nosso plano da salvação. Então nós precisamos ter isso sempre bem cravado. Porque as doutrinas que são lançadas, justamente elas vêm para com que eu e você venhamos desacreditar do maior plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a fé ela precisa estar sempre em primeiro plano, né? Ainda que a nossa razão humana não venha compreender, eu preciso crer, né? É onde entra o nosso dobrar os nossos joelhos, deixar com que a nossa mente limitada venha sucumbir diante a fé de Deus, que só Ele é capaz de fazer tudo isso. E aí a gente vê, dentro dessas interpretações, tem algumas classes, como o nosso Moeda já mencionou, o triteísmo, que acredita que existem 3 deuses distintos, né? Não acredita que é um único Deus, mas 3 deuses trabalhando em cada plano, né? Também entra aí o modalismo, onde eles acreditam que Deus Pai, ele veio, executou, depois veio Deus, agora manifestando através do Cristo, fez a sua obra, e o Espírito Santo, ou seja, de maneira diferente ele vem agindo em cada momento da história. Só que a Bíblia nos mostra que não é dessa forma, que existe um só Deus, né? Existe só um Senhor, então ele é os 3 em um, é o mesmo que habitou, é o mesmo que criou e é o mesmo que nos condiciona a crer em Cristo Jesus. Então nós precisamos sempre estar alerta a algum dessas seitas que vêm e dessas heresias que vêm para confundir a nossa mente. Existem também algumas que têm por nome subordinacionismo, né? Ele acredita realmente naquilo que o Moeda falou, na hierarquia que existe uma hierarquia no céu, onde o pai manda, o filho obedece e o filho executa um plano. Então assim, você vê que sempre no decorrer da história vão se aparecer questionamento a respeito daquilo que é fé para nós, é salvação para nós. Então nós precisamos estar sempre alerta e buscar o conhecimento da palavra, buscar aprofundamento desta palavra que nos traz vida e nos traz força para caminhar e não deixar se enganar por esses tipos de ensinamento. Isso, alguns desses cuidados, né, como modalismo, são aparições diferentes de Deus, como sendo máscaras, né? Eu coloco uma máscara, apareço de uma maneira, coloco outra máscara, apareço de outra forma, e não é, né? São as pessoas diferentes. Tanto que os evangelhos, muitas vezes, são utilizados os pronomes pessoais, olha, ele vos ensinará, o Filho falando do Espírito. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, está dizendo, então vai aquela distinção clara, dizendo de alguém, relacionamento, como Jesus diz, olha, ele tem me amado desde o princípio, ele vai falando dessa relação de amor entre ele e o Pai. Então há essa demonstração de relacionamento, vai demonstrando isso, confirmando isso, no batismo de Jesus, a gente vê ali manifestação do Espírito Santo vindo, uma forma de semelhança de pomba, a gente vê a voz do céu falando dele, a gente vê quando o Jonas citou sobre a diferença e igualdade, né? A heresia é a diferença, né? E conhecemos pela palavra que é uma igual autoridade, onde na fórmula batismal é citado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, coloca ali igualmente as 3 pessoas. Então, dando essa autoridade também. Então, nós vamos aqui com o irmão Márcio, se tiver ainda algo a acrescentar a respeito das interpretações equivocadas da Trindade, para acrescentar, e também já ir avançando para as considerações finais, tá bom? Diz a Bíblia que o povo de Deus tem errado muito por falta de conhecimento. E eu tenho aprendido que saber aquilo que vai contra a nossa fé, aquilo que vai nos levar a pecar contra Deus, isso também é uma forma sadia de conhecimento. E o comentarista ele colocou aqui, em relação à interpretação equivocada da Trindade, ele colocou 3 exemplos, e o irmão Jonas falou também sobre o arianismo, mas a gente pode colocar para os nossos alunos, além desses exemplos, né, nós também podemos colocar aqui o sabelianismo. Ele ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas 3 estágios da revelação de Deus ao homem, e que de maneira nenhuma se trata de pessoas distintas umas das outras. Também tem o unitarismo. O unitarismo ensina que Cristo é menos que Deus, que se trata de um homem excepcional, sobrenatural até, mas não é Deus. O unitarismo diz que Deus é apenas o Pai. E isso vai contra a nossa fé, né? Encontramos as testemunhas de Jeová, né, que negam veementemente a divindade de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Isso nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva, que a palavra de Deus ela é eficaz e que ela nos traz a cada dia mais ensinamentos de que esta Trindade ela está operando no meio da igreja e bem como deve ser interpretada de maneira correta. Porque se nós não tivermos conhecimento daquilo que é correto, quando aparecer aqui essas cascas de bananas no meio do caminho, tem muita gente que está se deixando levar por essas coisas, né? Então, conhecer o que não é a forma errada de se interpretar a Trindade também é muito importante, e isso precisa ficar claro para os nossos alunos, né? E então, sendo assim, queridos, desde já eu quero agradecer aqui pela oportunidade, tá certo? É uma honra poder participar deste equipamento tão útil para o ministério, né? E poder participar de alguma forma, acrescentando aos irmãos na preparação da sua aula. Que Deus continue usando a vida dos irmãos, dos professores, das professoras do nosso campo, porque essas lições têm sido de extrema importância para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Como que a gente deve se direcionar diante de Deus, né? Porque existem algumas igrejas que valorizam demais o Deus, valorizam demais o Espírito, às vezes valorizam demais o Cristo. Então, como que a gente deve tratar? Tomar cuidado, que às vezes tem igreja que supervaloriza a ação do Espírito Santo em detrimento de Cristo. Então, assim, a Bíblia deixou alguns indícios de como a gente deve tratar com Deus. Está lá em Romanos 8, ele fala justamente a respeito desse assunto. Romanos 8, 26, ó, vamos ver lá. Se puder acompanhar, você poder sempre estar atento de como a gente vai tratar com nossos irmãos. Diz assim, ó, versículo 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, em gemidos inexprimíveis. Então, eu vejo que uma forma correta da gente interceder diante de Deus é orar ao Pai através do Filho pelo poder do Espírito Santo. Você vê que é os 3 agindo em nós dentro da oração. Então, às vezes parece ser confuso, né, para a nossa mente entender isso, mas é simples um ato de fé. Você crê que Deus
em 3 pessoas, ele fez isso por amor a mim e a você. Então, a gente está falando, tentando estudar, a teologia ela vem para tentar explicar, se aprofundar, mas a maneira que eu e você servimos a Deus é crer que Ele é 3 em 1 e saber que Ele age em nós de maneiras sobrenaturais, apenas crendo nisso. E assim a gente vai avançando pela fé em Cristo Jesus. Também agradeço a oportunidade e eu creio que será um trimestre de grande valia, porque não tem como a gente ser edificado quando se trata de um Deus que é tão profundo. E a gente vai a cada dia mais ganhando e adquirindo conhecimento através desse conhecimento pleno de Deus. Como Tiago diz, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se achega até mim. E assim a gente vai vivendo e se aprofundando no conhecimento de Deus e adquirindo cada dia mais graça e conhecimento mediante a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade também. Interessante este bate-papo, onde a gente vai esclarecendo. Tem também, para finalizar, 2 versículos que eu gostaria de mencionar. João, capítulo 17, o versículo 5, tem Jesus dizendo: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aquele que se esvaziou da glória, agora ele está orando: Senhor, Pai, vou voltar e retornar aquela glória que já tinha lá desde antes do início do mundo. E no versículo 24 também ele vem e diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então há um amor antes da criação de todas as coisas, há um amor eterno entre as pessoas divinas e distintas. E a gente então pode confirmar isso, que nós entendemos até certo limite aquilo que não conseguimos aprofundar de como é, porque Deus é tão ilimitado, transcendente e sublime, acima de tudo. Aquilo que chega no limite do entendimento, nós aceitamos pela fé e cremos. E continuamos adorando e servindo a Deus, adorando e servindo o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E que você tenha uma aula abençoada, uma aula esclarecedora com seus alunos. Quero desde já agradecer a cooperação dos amados irmãos, presbítero Márcio, também professor Jonas, que estiveram cooperando com esta aula, e que você acompanhe esse trimestre deste tema, Quem é Deus? A próxima lição, de número 3, será revelação geral e específica. Continue acompanhando cada lição, cada tema, para prosseguirmos conhecendo mais e mais do nosso Deus, que é maravilhoso, e o conhecimento dele vai nos tornando mais semelhantes a Ele em tudo, com o nosso viver, com a nossa essência, com a nossa prática de vida, e o Senhor vai se agradando disto cada vez mais. Amém, queridos? Que você tenha uma aula abençoada, que Deus continue te abençoando grandemente, em nome do Senhor Jesus.